Boa noite, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula da nossa sequência de aula. A gente está gravando e direcionando o nosso canal. A gente tem falado sobre a introdução mecânica, cinemática, né? A gente já falou sobre movimento, repouso, falamos sobre referencial, falamos também sobre trajetória, né, pessoal? E na nossa aula de hoje a gente vai entender um pouco e falar um pouco de vetores, grandezas escalares e vetoriais. Vamos ver um pouco o conceito de vetor, de entender um pouco o que é o vetor, o que significa o vetor e o que são as grandezas escalares e vetoriais. Tudo bem? Vetor. Pessoal, vetor, quando dizemos o que é um vetor? Em definição própria, nós podemos definir o vetor como um ente matemático que possui intensidade, direção e sentido, não é isso? É um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. Pessoal, o que a gente vê nessas figuras? O que a gente mostra nessas figuras é simplesmente a definição do vetor, de o que é um vetor. O vetor é nada mais, nada menos do que essa setazinha que temos aí. Que nós temos aí. Nós temos esses símbolos dessa setazinha. Essa setazinha significa um vetor. Mas só isso, pessoal. Mas só isso, professor. Só isso. Isso é um vetor. Mas essas letras que tem abaixo dele, que tem uma setazinha sobre elas. Isso, pessoal. Isso por exemplo, é a referência de um vetor. O símbolo é uma setinha. Essa setinha ela pode apontar para qualquer lado. O que eu vou usar como referência de localização de um vetor é somente a letra. Essa letra é a referência, seja ela maiúscula, minúscula, com a setinha sobre ela. Igual mostra aí nessa figura. Vamos dar para todos verem aí, né, pessoal? Então, pessoal, para definir o que é intensidade, o que é módulo, ou seja, a intensidade. A intensidade é o módulo de um vetor. A gente identifica por uma letrinha dentro de duas barrinhas. Como mostra aí na figura, tem duas barrinhas, tem essa letrinha A com uma setinha sobre ela, igual a uma força 10, igual a 10 newton. Então essa letrinha dentro dessas duas barrinhas com a setinha sobre a letra. Isso é a intensidade de um vetor. E isso ocorre quando a gente aplica uma força sobre um objeto. Sempre lembramos que a direção ela pode ser horizontal, pode ser vertical, não importa a direção. Pode ser uma direção norte-sul. A mesma coisa também o sentido do vetor. O sentido ele pode ser para cima, para baixo, variando sempre de acordo com a direção. Então, pessoal, é isso. Isso é o conceito de vetor. O vetor nada mais é do que isso aí. Essas setazinhas, representado por essas setazinhas. Essas letrinhas que nós temos aí são as referências de um vetor. São o que a gente toma como referência de um vetor. Por exemplo, se eu dissesse qual a intensidade do vetor A ao vetor B, como é que a gente ia saber o que é o vetor? Se a gente tem que identificar por essas letras, por essas letrinhas com uma setinha sobre elas, ok? Vamos ver aqui um pouco sobre o conceito de grandezas escalares. Acho que a gente já viu falar de grandezas escalares.
Desde o ensino fundamental, né, pessoal? Então, pessoal, grandezas escalares. O que é as grandezas escalares? O que é a grandeza escalar? É aquela grandeza que, para ser definida, precisa apenas do valor e da unidade de medida, como a gente definiu aí. Pessoal, e se eu dissesse assim, me dê um exemplo de grandezas escalares? Será que alguém saberia me dizer? Pessoal, um exemplo básico de grandezas escalares: o tempo, a massa, são grandezas escalares. O que mais? A corrente elétrica, a temperatura, tudo isso são grandezas escalares. Ou seja, essas grandezas escalares, as grandezas escalares, elas não precisam de informações geométricas para serem definidas. Precisa somente a gente saber do valor e da unidade de medida. Tudo bem? Então isso é grandeza escalar. Esse é o conceito de grandezas escalares. Ficou entendido? Vamos falar sobre grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. O que são as grandezas vetoriais? As grandezas vetoriais são aquelas que, para serem corretamente definidas, precisam de intensidade, direção e sentido. São aquelas que, para serem definidas corretamente, necessitam de intensidade, direção e sentido. Pessoal, e se eu dissesse qual o exemplo de grandeza vetorial? Força, né, pessoal? A força é um exemplo de grandeza vetorial. O que mais? Deslocamento. A velocidade, né, pessoal? O impulso, né? A velocidade, o impulso. O campo elétrico também são exemplos de grandezas vetoriais. Diferente das grandezas escalares, elas precisam de mais informações para serem definidas. Ela não basta saber somente o valor e a unidade de medida, não. Ok? E para a gente pôr em prática o que a gente está falando, um pouco, a gente está só falando, vamos pôr em prática aqui um pequeno questionamentozinho. São grandezas escalares. São grandezas escalares. O que são grandezas escalares aí? Letra A, pessoal, tempo, deslocamento e força. Letra B, força, velocidade e aceleração. Letra C, tempo, temperatura e volume. Letra D, temperatura, velocidade e volume. Letra E, tempo, temperatura e deslocamento. Pessoal, são exemplos de grandezas escalares. Lembra que quando eu falei de grandezas escalares, eu citei algumas grandezas escalares. Qual foram as que eu citei? Eu citei o tempo, né, pessoal? A massa, a corrente elétrica, a temperatura. E dessas opções, qual seria o exemplo de grandezas escalares? Letra C, pessoal. Letra C, tempo, temperatura e volume. São sim exemplos de grandezas escalares nessas opções que temos aí. Tudo bem? Pessoal, a segunda questão, vamos para a segunda. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo horizontalmente para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza A, escalar, B, algébrica, C, linear, D, vetorial ou letra D, NDA. Pessoal, quando a gente falou de grandezas vetoriais, eu falei de grandezas vetoriais, eu citei a força, citei o deslocamento, a velocidade, o impulso, o campo elétrico. Lembra?
E aí na pergunta temos: quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo horizontalmente para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza? Velocidade, pessoal, é uma grandeza o quê? Vetorial, não é isso? É uma grandeza vetorial, letra D. Tudo bem? Fica claro que a velocidade é uma grandeza vetorial. Vamos para mais uma questãozinha aqui. Qual a velocidade de um corpo em metro por segundos que percorre uma avenida de 18 km durante um intervalo de tempo de 6 minutos? Letra A, 45 metros por segundo. Letra B, 50 metros por segundo. Letra C, 30 metros por segundo. Letra D, 54 metros por segundo. E letra E, 10 metros por segundo. Pessoal, bem aí do lado temos a definição dessa questão. Podemos calcular a velocidade média de um móvel por meio da fórmula abaixo. Velocidade Vm igual ΔS sobre ΔT. Vm é a velocidade média. O que seria esse ΔT? É a distância percorrida. E o ΔT é o intervalo de tempo, pessoal. Velocidade média é igual distância percorrida pelo intervalo de tempo, dividido pelo intervalo de tempo. Para tanto, precisamos apenas converter a distância de quilômetros para metros, que seria 18 km é igual 18.000 metros. 18 km é igual a 18 mil. Isso é uma continha que a gente nem precisa nem se matutar para fazer, porque 1 km é igual a 1.000 metros. Então 18 km seria igual a 18.000 metros. E o intervalo de tempo em minutos para segundo, 6 minutos igual a 360 segundos. 6 vezes 60, 360 segundos. Dividimos 18.000 km, 18.000 metros por 180 é igual a 50 metros por segundo. Então a resposta certa é a letra B, pessoal. B de bola. 50 metros por segundo. Ok? Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje foi essa. Por hoje a nossa aula é essa. A gente vai parar por aqui. Nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Vamos falar um pouco sobre velocidade escalar média. Vamos falar sobre velocidade instantânea, movimento uniforme. E a gente vai dar sequência a essa sequência de aula de acordo com o cronograma que a gente tem. Tudo bem? Então, do mais, obrigado pela atenção de todos. E por hoje é só. Obrigado, viu?